Nessa nossa primeira videoaula, nós estudaremos a noção de conjunto e a inclusão de conjuntos. Em última análise, toda a matemática atual é formulada na linguagem de conjuntos, o que torna fundamental o seu estudo. A noção de conjuntos é a mais simples das ideias matemáticas. Um conjunto ele fica inteiramente definido por seus elementos. Dado um conjunto X e um elemento A, cabe aqui a pergunta se A é ou não um elemento de X. Se sim, nós dizemos que A pertence a X e escrevemos A pertence a X. Se não, nós diremos que A não é um elemento de X e escrevemos A não pertence a X. Temos aqui a nossa primeira definição, sejam A e B conjuntos. Diremos que A é subconjunto de B quando todo elemento de A for um elemento de B. Neste caso, nós utilizaremos a notação A está contido em B. Por exemplo, se P for o conjunto dos números primos e se Z for o conjunto dos números inteiros, então claramente P é um subconjunto de Z. Já para indicar que um conjunto A não é subconjunto de um conjunto B, nós usaremos essa notação onde lê-se A não está contida em B. Por exemplo, se P é o conjunto dos números primos e se I é o conjunto dos números inteiros ímpares, então P não é um subconjunto de I. Por quê? Porque o número 2 ele é primo, mas o número 2 não é um número ímpar. Entretanto, por exemplo, o conjunto vazio, que é denotado por esse símbolo, que é uma bola cortada, é um subconjunto de qualquer conjunto A. Por quê? Porque se ele não fosse subconjunto de A, existiria um elemento no vazio que não pertenceria a A, o que é impossível tendo em vista que vazio não possui elementos. Os conjuntos substituem as propriedades. Por exemplo, se P é uma propriedade e se A é formado pelos elementos X que tem a propriedade P, então, ao invés de dizer que X goza da propriedade P, nós podemos dizer que X é um elemento de A. Por exemplo, seja P a propriedade de um número inteiro X ser divisível por 3. Então, tanto faz dizer que X tem a propriedade P, como dizer que X pertence ao conjunto A, onde o conjunto A nada mais é do que o conjunto dos múltiplos inteiros de 3. A relação de inclusão ela tem algumas propriedades que nós passaremos a descrever agora. A primeira é a reflexividade, ou seja, todo conjunto é subconjunto de si mesmo, o que segue diretamente da definição. A segunda propriedade é a antissimetria, ou seja, se A está contido em B e B está contido em A, então A igual a B. De fato, se A está contido em B, significa que todo elemento de A é também elemento de B. E se B está contido em A,
significa que todo elemento de B é elemento de A. Portanto, A e B têm os mesmos elementos. Então, nossa única conclusão possível é que A é igual a B. A terceira propriedade é chamada de transitividade, que diz que se A está contido em B e B está contido em C, então A está contido em C. O que é também fácil de se demonstrar, porque se eu tomar um elemento X pertencente a A, como A está contido em B, nós só podemos concluir que este elemento X também é um elemento de B. Por outro lado, o B também está contido em C, portanto, esse mesmo elemento X é um elemento de C. Então, nós acabamos provando que qualquer que seja o elemento de A, X pertencente a A, ele também é um elemento de C. Portanto, todo elemento de A é um elemento de C. Então, a nossa única conclusão possível é a que A está contido, tá contido em C. A relação de inclusão ela está intimamente ligada à implicação lógica. Por exemplo, se eu tomar P e Q, propriedades, P e Q, propriedades sobre os elementos de U, suponhamos que desejamos mostrar que P implica Q. Para isso, nós observamos o seguinte: se eu tomar A, o conjunto dos elementos X pertencentes a U, tais que X tem a propriedade P, e se eu tomar B, o conjunto dos elementos X pertencentes a U, tais que X tem a propriedade Q, então mostrar que P implica Q é equivalente a mostrar que A está contida em B. Por quê? Porque se eu tiver que P implica Q, então todo elemento que goza da propriedade P também gozará da propriedade Q, isto é, todo elemento de A será um elemento de B. Daí nós temos que A está contido em B. E a recíproca, se A está contido em B, significa que todo elemento de A é, portanto, um elemento de B, então todo elemento que tem a propriedade P também terá a propriedade Q. É isso aí. A propriedade antissimétrica é muito usada nos raciocínios matemáticos. Por exemplo, suponhamos que nós tenhamos duas propriedades, P e Q, sobre os elementos de um conjunto U, e que desejamos mostrar que essas propriedades P e Q são equivalentes entre si. Para isso, nós podemos fazer o seguinte, utilizando-se da propriedade antissimétrica. Nós tomamos A como sendo o conjunto dos elementos X pertencentes a U, tal que X tem a propriedade P, e tomamos B, o conjunto dos elementos de U, que tem a propriedade Q. Então, se nós mostrarmos que A está contido em B, conforme nós vimos, isso equivale a mostrar que P implica Q. E mostrar que B está contido em A equivale a demonstrar que Q implica P. Q implica P. Entretanto,
Se A está contido em B e B está contido em A, pela propriedade antissimétrica, isso é equivalente a dizer que A é igual a B. Então, A contido em B e B contido em A, conforme nós vimos, é equivalente. O primeiro é equivalente a P implica Q, o segundo é equivalente a Q implica P, e as duas inclusões equivalem a A igual a B. Portanto, mostrar que P é equivalente a Q é uma tarefa que pode ser feita mostrando que A está contido em B, B está contido em A, portanto, A será igual a B, ou seja, os elementos que satisfazem a propriedade P são iguais aos elementos que satisfazem a propriedade Q, portanto, P é equivalente a Q. É isso aí, galera. Terminamos aqui a nossa primeira videoaula. Espero ter ajudado. Um abraço a todos. Tchau.